Vocês não prestam para nada mesmo. Fiquem aí e se virem. Foi isso que os filhos gritaram antes de abandonar 2 idosos doentes na porta de um hospital público em plena madrugada. A cena que estou prestes a contar vai mexer com seu coração de uma forma que você não imagina. Dona Marta, 78 anos, estava presa numa cadeira de rodas há 3 anos. Ao lado dela, seu marido, seu Antônio, de 82 anos, se apoiava em muletas, com a perna direita quase sem movimento por causa de um derrame. Os dois foram literalmente jogados na calçada como se fossem lixo. E sabe quem foi a única pessoa que parou para ajudar? Uma mãe solteira, com um bebê de colo e uma menina de apenas 5 anos. Fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois deixou a cidade inteira em choque. A reviravolta é tão incrível que até hoje as pessoas não acreditam. Antes de continuar, me conta nos comentários. De que cidade você está ouvindo essa história? E se você acredita que ainda existe bondade no mundo, deixa aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. O que essa mãe solteira, lutando para sobreviver com 2 crianças pequenas, fez por esse casal de idosos abandonados vai te emocionar. Mas o destino... o destino tinha planos que ninguém poderia imaginar. Uma herança surgiu do nada e não era o que qualquer um esperava. Essa história é real, aconteceu aqui no Brasil e precisa ser contada. Porque enquanto tem gente que abandona quem mais precisa, tem gente que acolhe mesmo sem ter nada. Prepare o coração, pegue seu lencinho e vamos juntos nessa jornada. Camila tinha 32 anos e conhecia bem o significado da palavra luta. Mãe solteira de 2 meninas, a pequena Laura, de 5 anos, e a bebê Sofia, de apenas 8 meses, ela acordava todo dia às 5 da manhã para trabalhar como diarista. Moravam num quartinho alugado na periferia de uma cidade do interior de São Paulo. O lugar era simples, uma cama de casal onde as 3 dormiam juntinhas, um fogãozinho de 2 bocas e uma mesinha de plástico que servia para tudo: comer, estudar, passar roupa. Camila dizia sempre para Laura: "Filha, a gente não tem muito, mas tem amor de sobra, e isso ninguém tira da gente." Naquela terça-feira de março, Camila estava voltando do mercado com as meninas. Sofia dormia no colo, enquanto Laura segurava a barrinha da saia da mãe. Foi quando ela viu a cena que mudaria tudo. Na frente do hospital municipal, 2 idosos estavam largados na calçada. A mulher, numa cadeira de rodas velha e enferrujada, chorava baixinho. O homem, de muletas, tentava consolá-la, mas estava visivelmente exausto e tremendo. Camila parou. Várias pessoas passavam por ali, olhavam de lado e seguiam em frente, mas ela não conseguiu. "Vocês estão bem?" perguntou Camila, se aproximando. Dona Marta levantou o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Seu Antônio balançou a cabeça negativamente. "Nossos filhos nos deixaram aqui", disse ele, com a voz embargada. "Disseram que não querem mais cuidar de 2 velhos doentes. E você, já se inscreveu no canal? Se inscreve aí e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais que vão mexer com seu coração. Vamos continuar." Camila sentiu o coração apertar. Ela olhou para os 2 idosos, depois para suas filhas. Não tinha muito a oferecer, mas sabia o que era sentir desamparo. "Quanto tempo vocês estão aqui?" perguntou Camila, equilibrando a bebê no colo. "Desde ontem à noite", respondeu seu Antônio. "Nossos 3 filhos nos trouxeram dizendo que era para uma consulta. Mas quando chegamos aqui, eles simplesmente foram embora." Dona Marta começou a chorar mais forte. "A gente criou aqueles meninos com tanto sacrifício. O Antônio trabalhou 40 anos como marceneiro, nunca deixou faltar nada em casa. E eu costurava de madrugada para pagar escola particular para os 3. E agora nos tratam como estorvo", completou seu Antônio, a voz tremendo de dor e indignação. Laura puxou a blusa da mãe. "Mamãe, eles estão com fome.
A gente pode dar nosso pão. Camila sentiu os olhos marejarem. Sua filha de 5 anos, que às vezes ia dormir só com mingau porque o dinheiro tinha acabado, oferecia o próprio lanche. Pode sim, meu amor. Laura tirou da sacolinha o pão com manteiga que seria seu lanche e ofereceu para os idosos. Seu Antônio aceitou com as mãos trêmulas. Deus te abençoe, menina. Você tem um coração de ouro. Camila ficou ali, pensando. O sol começava a esquentar forte e os 2 idosos estavam visivelmente desidratados. Ela tinha apenas R$ 20 na carteira, o dinheiro que sobrara para passar a semana. Vocês não têm para onde ir? Perguntou Camila. Na casa onde a gente morava era dos nossos filhos, explicou Dona Marta. Eles venderam tudo sem avisar. Pegaram nosso dinheiro também, disseram que era para cuidar de nós. Levaram até minha aposentadoria, disse seu Antônio. Fizemos procuração achando que era para os remédios, mas eles esvaziaram nossa conta. Camila não conseguia acreditar no que ouvia. Como alguém podia fazer aquilo com os próprios pais? Ela olhou para o céu como se buscasse uma resposta. Então olhou para o seu quartinho alugado, que mal cabia a ela e as meninas. Olhou para as suas filhas, olhou para os idosos e tomou uma decisão. Vocês vão comigo, disse Camila, com uma firmeza que ela mesma não sabia de onde vinha. Como assim, minha filha? Perguntou seu Antônio sem entender. Vocês vão para minha casa. Não é muito, na verdade é bem pequeno, mas tem um teto e tem comida. Ninguém vai ficar jogado na rua, não. Dona Marta segurou a mão de Camila com força. Mas você não nos conhece. E pelo jeito, você mesma está lutando para sobreviver. Eu sei o que é precisar de ajuda e ninguém dar, respondeu Camila. Quando meu ex-marido me largou grávida com uma criança pequena, foram pessoas que mal me conheciam que me estenderam a mão. Agora é minha vez. Laura começou a bater palminhas. Vovô e vovó vão morar com a gente, mamãe. Camila sorriu, apesar das lágrimas. Vão sim, meu amor. O caminho até o quartinho foi difícil. Camila empurrava a cadeira de rodas de Dona Marta com uma mão, enquanto segurava Sofia no outro braço. Laura ia na frente e seu Antônio vinha atrás, lentamente, se apoiando nas muletas. As vizinhas olhavam curiosas das janelas. Dona Conceição, a vizinha do lado, veio até o portão. Camila, o que você está fazendo, menina? Quem são esses idosos? São Dona Marta e seu Antônio. Foram abandonados pelos filhos. Vão ficar aqui comigo. Mas, Camila, você mal tem espaço para você e as meninas. Como vai caber mais 2 pessoas? A gente dá um jeito, Dona Conceição. Deus vai ajudar. Dona Conceição balançou a cabeça duvidando, mas não disse mais nada. Quando chegaram no quartinho, Camila viu o lugar com outros olhos. Era realmente muito pequeno. Uma cama, um fogão, um banheiro minúsculo. Como ia caber 5 pessoas ali? Mas Dona Marta, ao entrar, começou a chorar de novo, dessa vez de alívio. Que Deus te abençoe infinitamente, minha filha. Você não sabe o que fez por nós hoje. Senta aqui, Dona Marta, disse Camila, ajudando a idosa a sair da cadeira e se acomodar na única cadeira de plástico que tinha. Seu Antônio, o senhor senta na cama. Vocês devem estar exaustos. Tô com muita sede, disse seu Antônio. Camila pegou água gelada e serviu para os 2. Eles beberam como se não bebessem há dias. Quando foi a última vez que vocês comeram direito? Perguntou Camila. Ontem de manhã, respondeu Dona Marta. Os meninos deram um pão velho e disseram que era só para o caminho. O estômago de Camila se revirou de raiva. Ela abriu a geladeira. Tinha um pouco de arroz, 2 ovos, meia cebola e uma cenoura. Vou fazer uma comida para vocês, disse ela. Mas e você? E as meninas? Perguntou seu Antônio. A gente já almoçou, mentiu Camila. A verdade é que ela tinha guardado aquela comida justamente para o almoço delas. Enquanto preparava o arroz com ovo, Camila pensava em como ia fazer. Já era difícil com 2 bocas para alimentar. Agora eram 5.
O aluguel vencia em uma semana. Ela tinha 2 dias de faxina marcados que dariam R$ 120. Precisava fazer render. Laura estava sentada no chão, brincando com uma boneca de pano e conversando com Dona Marta. Vovó, você gosta de boneca? Eu adorava quando era pequena, meu amor, respondeu Dona Marta com um sorriso triste. Faz tanto tempo que eu não via uma criança brincar assim. Os netos de vocês não visitavam? Perguntou Laura inocentemente. Dona Marta engoliu em seco. Nossos filhos nunca deixaram os netos virem na nossa casa, meu anjo. Diziam que a gente era velho demais, que podia cair e machucar as crianças. Seu Antônio completou com amargura. Na verdade, eles tinham vergonha da gente. A gente não era apresentável para os amigos deles. Camila serviu o prato de comida. Os 2 idosos comeram devagar, saboreando cada garfada como se fosse a melhor refeição do mundo. Faz tempo que eu não como uma comida feita com carinho, disse Dona Marta, limpando uma lágrima. Depois do almoço, Camila organizou o espaço. A cama seria dividida. Ela e as meninas de um lado, Dona Marta do outro. Seu Antônio dormiriam num colchonete no chão que Camila improvisou com cobertores. Não era confortável, não era espaçoso, mas era abrigo, era cuidado, era amor. À noite, quando todos já estavam acomodados, seu Antônio chamou Camila. Minha filha, eu preciso te contar uma coisa. Camila se aproximou. Nossos filhos, eles não são pessoas ruins desde sempre, começou ele. Mas quando a gente ficou doente, tudo mudou. Eles começaram a ver a gente como peso, especialmente depois que... Ele parou, como se não quisesse continuar. Depois que o quê, seu Antônio? Depois que descobriram que eu tinha um terreno que meu pai me deixou, lá no interior. Eles queriam que eu vendesse e dividisse o dinheiro. Mas aquele terreno tem uma história. Eu prometi para o meu pai que nunca venderia. Camila ouviu em silêncio. Foi por isso que eles fizeram isso com vocês? Foi, confirmou Dona Marta. Eles disseram que se a gente não vendesse, que a gente não servia para nada mesmo. Camila sentiu uma raiva profunda. Que tipo de filhos faziam isso? Mas ela não sabia que essa história estava apenas começando e que aquele terreno esconderia um segredo que mudaria tudo. Os primeiros dias foram de adaptação. Camila acordava ainda mais cedo agora, às 4:30 da manhã. Preparava um mingau simples para o café, ajudava Dona Marta no banheiro, organizava os remédios de seu Antônio. Você não precisa fazer isso tudo, minha filha, dizia Dona Marta toda manhã. Preciso sim, respondia Camila. Vocês são da família agora. As vizinhas comentavam pelos corredores, algumas com admiração, outras com crítica. Coitada da Camila, pegou mais 2 para sustentar, dizia uma. Ela é boba demais, vai ver que esses velhos têm família e estão se aproveitando dela, comentava outra. Mas tinha também quem ajudasse. Dona Conceição, a vizinha que tinha duvidado no começo, começou a levar marmitas. Fiz comida demais hoje, leva para vocês, dizia ela, mesmo que Camila soubesse que era mentira. Seu João, o dono do mercadinho da esquina, sempre dava um desconto. Essas verduras estavam sobrando, leva por metade do preço. Laura tinha se apegado aos avós. Todo dia, depois da escolinha, corria para mostrar os desenhos. Vovô, olha que bonito! É você com a vovó no jardim. Seu Antônio guardava cada desenho como se fosse um tesouro. Vou fazer um álbum com todos eles, Laurinha. Dona Marta, apesar da cadeira de rodas, ajudava como podia. Descascava batatas sentada, dobrava as roupas que Camila lavava, cantava cantigas antigas para Sofia dormir. Eu me sinto útil de novo, disse ela certa tarde para Camila. Fazia tanto tempo que eu não me sentia assim. Mas nem tudo eram flores. O dinheiro estava acabando mais rápido do que Camila imaginava. Os remédios dos idosos eram caros. Dona Marta precisava de pomada para escaras. Seu Antônio tomava 3 tipos diferentes de comprimidos.
Camila fazia contas e recontas no caderninho. Não fechava. Ela precisaria de mais trabalho. Foi então que apareceu uma oportunidade. Dona Teresa, uma senhora rica do bairro Nobre, estava procurando alguém para fazer uma faxina geral na mansão dela. Paga R$ 200, mas é puxado, avisou a moça da agência. A casa é enorme e ela é muito exigente. Eu aceito, disse Camila sem pensar duas vezes. No sábado de manhã, Camila foi até a mansão. Era realmente gigantesca. 3 andares, piscina, jardim imenso, tudo impecável. Dona Teresa a recebeu com um olhar crítico. Você tem referências? Tenho sim, senhora. Trabalho há 10 anos com faxina. Espero que faça um bom trabalho. Eu sou muito detalhista. Camila trabalhou o dia inteiro. Limpou, encerrou, organizou. Suas costas doíam. Suas mãos estavam vermelhas de tanto esfregar. Quando terminou, Dona Teresa inspecionou tudo com um pente fino. Aceitável. Mas você esqueceu de limpar atrás da geladeira. Camila voltou e limpou atrás da geladeira, mesmo já sendo 6 da tarde. Finalmente, Dona Teresa pegou a bolsa e tirou o dinheiro. Aqui está. E olha, eu vou precisar de alguém todo sábado. Você topa? Topo sim, senhora. Eram R$ 200 a mais por mês. Ia ajudar muito. Quando Camila chegou em casa à noite, estava exausta. Mas encontrou uma cena que aqueceu seu coração. Seu Antônio estava sentado no chão brincando com Laura de dominó improvisado com pedrinhas. Dona Marta ninava Sofia, cantando baixinho. A casinha, minúscula e simples, estava cheia de vida. Como foi, filha? Perguntou Dona Marta. Cansativo, mas consegui um trampo fixo todo sábado. Que bênção, disse seu Antônio. Naquela noite, depois que todos dormiram, Camila ficou acordada, pensando. Ela tinha feito a coisa certa? Às vezes se sentia sufocada com tanta responsabilidade. Mas quando olhava para os rostos agradecidos de Dona Marta e seu Antônio, quando via Laura feliz com os avós, sabia que sim. Na segunda-feira, algo inesperado aconteceu. Camila estava no mercado quando uma mulher elegante, de uns 45 anos, a abordou. Com licença, você é a Camila? Sou sim. A senhora me conhece? A mulher olhou ao redor, como se checasse se alguém estava vendo. Meu nome é Valéria. Eu sou. Eu sou filha de Marta e Antônio. O sangue de Camila congelou. Uma das filhas que tinha abandonado os idosos? O que a senhora quer? Perguntou Camila tensa. Eu soube que você levou meus pais para sua casa. Levei, porque vocês jogaram eles na rua como lixo. Valéria fez uma cara de ofendida. Você não sabe de nada. Não foi bem assim. Não foi? Então me explica como foi. Valéria suspirou. Olha, a situação é complicada. Meus irmãos, Rodrigo e Juliana, convenceram a gente que era melhor assim, que a gente não tinha condições de cuidar deles. Mas abandonar numa calçada? Sério? Eu não concordei totalmente, mas... Valéria parou, depois continuou. Eu preciso falar com eles, meus pais. Você pode me dar seu endereço? Camila hesitou. Algo nela não confiava nessa mulher. Por que você quer falar com eles? Porque são meus pais, disse Valéria, elevando a voz. Depois, mais baixo. E porque tem questões legais a resolver. Questões legais? Sobre o terreno que meu pai tem. A gente precisa que ele assine uns papéis. Ah, então era isso. Não era remorso. Não era amor. Era o terreno. Seus pais não vão assinar nada, disse Camila firme. Você não pode decidir isso por eles. Não estou decidindo. Mas também não vou facilitar para vocês que abandonaram eles conseguirem o que querem. Valéria estreitou os olhos. Olha aqui, mocinha. Você pode ter dado um teto para eles, mas não muda o fato de que você é uma estranha. Eles são meus pais, eu tenho direitos. Direitos?
Onde estavam esses direitos quando vocês deixaram eles jogados? Você vai se arrepender de meter o bedelho onde não foi chamada, disse Valéria, antes de ir embora. Camila ficou tremendo. Ela tinha acabado de fazer uma inimiga, mas não podia deixar que aquela mulher e os irmãos aproveitassem dos idosos de novo. Quando chegou em casa, contou tudo para Dona Marta e seu Antônio. Os dois ficaram pálidos. Eles não vão desistir, disse seu Antônio. Aquele terreno vale muito dinheiro, muito mais do que eles imaginam. Como assim? Perguntou Camila. Seu Antônio olhou para a esposa. Os dois trocaram um olhar significativo. Tem uma coisa que a gente não te contou ainda, começou Dona Marta, sobre aquele terreno. Mas antes que ela pudesse continuar, bateram na porta. Camila abriu e deu de cara com 3 pessoas. Valéria, um homem alto e uma mulher loira. Os 3 filhos. Viemos buscar nossos pais, disse o homem, que devia ser Rodrigo. Eles não vão a lugar nenhum, respondeu Camila, tentando fechar a porta. Mas Rodrigo colocou o pé, impedindo. Olha, não queremos confusão. Só queremos conversar com eles. Não tem nada para conversar, disse seu Antônio, se levantando com dificuldade, apoiado nas muletas. Vocês me largaram na rua. Agora querem voltar porque souberam que o terreno vale alguma coisa. Pai, não foi assim, começou Juliana, a filha loira. Foi sim, gritou Dona Marta com uma força que ninguém esperava. Vocês passaram anos dizendo que a gente era um peso, que vocês não tinham tempo para cuidar de velhos inúteis e agora voltam com esse papinho? Laura começou a chorar, assustada com os gritos. Sofia também acordou berrando. Olha só o que vocês fizeram, disse Camila, pegando a bebê no colo. Assustaram as crianças. Agora saiam daqui. Nós vamos voltar, ameaçou Rodrigo. E vamos voltar com a polícia, se for preciso. Abandono de incapaz funciona para os 2 lados, sabia? Você pode ser acusada de manter nossos pais contra a vontade deles. E foram embora, deixando uma ameaça no ar. Camila fechou a porta, o coração disparado. Em que encrenca ela tinha se metido? Aquela noite, ninguém dormiu direito. Camila ficava olhando para o teto, pensando nas ameaças de Rodrigo. Será que eles realmente podiam fazer alguma coisa legalmente? De manhã cedo, ela foi até o posto de saúde. A assistente social, doutora Márcia, era conhecida por ajudar em casos difíceis. Dona Márcia, eu preciso de uma orientação, disse Camila, contando toda a história. A assistente social ouviu com atenção. Olha, Camila, juridicamente, os filhos têm razão numa coisa. Eles são os parentes diretos, mas o fato de terem abandonado os pais pode ser caracterizado como crime. Abandono de idoso é previsto no Estatuto do Idoso. Então, o que eu faço? Primeiro, você precisa regularizar a situação. Os idosos precisam fazer um boletim de ocorrência sobre o abandono. Depois, vocês podem solicitar que você seja nomeada cuidadora legal deles, se eles quiserem. E quanto tempo isso demora? Alguns meses, pelo menos, e vai precisar de advogado. Camila sentiu o desânimo bater. Ela mal tinha dinheiro para comida, quanto mais para advogado. Eu sei o que você está pensando, disse doutora Márcia. Mas tem a Defensoria Pública. Eles podem te ajudar de graça. Vou te dar o endereço. Camila saiu de lá mais esperançosa. Naquela tarde, depois de deixar as meninas com Dona Conceição, foi até a Defensoria com Dona Marta e seu Antônio. O defensor público, doutor Carlos, os atendeu. Eu preciso que vocês me contem tudo, desde o começo. Seu Antônio respirou fundo e começou a narrativa. Contou sobre os anos de trabalho duro, sobre como sempre priorizou a educação dos filhos. Como pagou faculdade particular para os 3. A Valéria se formou em administração, o Rodrigo em direito, a Juliana em publicidade. Tudo com meu suor, disse ele, a voz embargada. E quando eu e a Marta ficamos doentes, quando começamos a precisar deles, eles simplesmente viraram as costas.
Dona Marta continuou. No começo, eles ainda visitavam, mas eram visitas rápidas, cheias de impaciência. Reclamavam de tudo, que a casa cheirava mal, que era cansativo, que eles tinham suas próprias vidas. Quando foi que a situação piorou? Perguntou o Dr. Carlos. Quando o Rodrigo descobriu sobre o terreno, respondeu seu Antônio. Ele estava fuçando em minhas coisas e achou a escritura. Um terreno de 5.000 metros quadrados em área que está se valorizando muito. E aí começou a pressão para eu vender, continuou o idoso. Todo dia era a mesma conversa. Pai, vende logo isso, divide o dinheiro com a gente. Para que você quer terreno se não vai usar? E por que o senhor não queria vender? Perguntou o defensor. Seu Antônio ficou quieto por um momento, os olhos marejados. Porque meu pai me fez prometer. Aquele terreno foi o único bem que meu pai conseguiu juntar em uma vida inteira de trabalho. Ele era lavrador, trabalhava na terra dos outros. Quando finalmente conseguiu comprar aquele pedaço de chão, ele chorou. Chorou mesmo, soluçando. Ele limpou as próprias lágrimas. Meu pai me disse, meu filho, essa terra é para você e para os seus netos. Promete que nunca vai vender. Promete que vai passar para os seus filhos e que eles vão entender o valor que isso tem. Eu prometi, doutor. E um homem não quebra uma promessa feita ao pai. Dr. Carlos anotava tudo. E seus filhos sabem dessa história? Sabem, mas não ligam. Para eles é só um papel que vale dinheiro. Bom, vamos fazer o seguinte, disse Dr. Carlos. Primeiro, vamos registrar um boletim de ocorrência por abandono de idoso. Segundo, vamos pedir uma medida protetiva para que seus filhos não possam se aproximar dos senhores sem autorização. Terceiro, vamos verificar se houve apropriação indébita da aposentadoria de vocês. E quanto tempo isso vai levar? Perguntou Camila. A medida protetiva pode sair em alguns dias. O resto vai depender. Mas vocês têm um caso forte. Quando saíram de lá, seu Antônio segurou a mão de Camila. Minha filha, você não precisava estar fazendo isso tudo. Já fez demais por nós. Seu Antônio, o senhor e a dona Marta são família agora. E família a gente protege. Na volta para casa, passaram pelo mercadinho do seu João. Ele chamou Camila. Ô Camila, tem uma moça aí que está perguntando por você. Era Valéria novamente. O que você quer agora? Perguntou Camila, já na defensiva. Eu vim fazer uma proposta, disse Valéria, olhando para os pais com uma expressão que tentava parecer arrependida. Pai, mãe, eu sei que a gente errou. Eu sei que vocês estão magoados. Magoados? Repetiu Dona Marta, incrédula. Vocês nos abandonaram na rua. Eu sei, mãe. Eu tenho vergonha disso. Por isso eu vim aqui propor o seguinte. Vocês assinam a venda do terreno, ficam com 30% do valor e dividem o resto entre nós três. Com a parte de vocês, dá para pagar uma casa de repouso boa, com enfermeiros, tudo certinho. Casa de repouso, disse seu Antônio, a voz tremendo de raiva. Você quer que a gente venda a terra do meu pai para ser trancado num lugar cheio de estranhos? Pai, seja razoável. Olha a situação de vocês. Morando num quartinho minúsculo, dependendo da caridade de uma desconhecida. Essa desconhecida, disse Camila, enfatizando a palavra, nos trata com mais amor e respeito do que vocês, que são filhos deles, trataram em anos. Valéria a ignorou. Pai, pensa bem. Com esse dinheiro vocês podem ter conforto, não vão precisar passar trabalho. A gente não está passando trabalho, disse Dona Marta. Pela primeira vez em muito tempo, a gente está sendo tratado como gente, como família. Vocês vão se arrepender, disse Valéria, a máscara de cordialidade caindo. Esse terreno tem uns problemas na documentação que vocês nem sabem. Se não venderem agora, podem perder tudo. Que problemas? Perguntou seu Antônio, preocupado. O Rodrigo falou que tem uma questão de escritura que precisa regularizar. E isso custa caro. Se vocês não venderem, vão ter que pagar um advogado.
E onde vocês vão arranjar dinheiro para isso? Camila viu o medo nos olhos dos idosos. Valéria estava plantando dúvida e sabia exatamente onde doía. A gente vai verificar isso com nosso advogado, disse Camila, mesmo sem saber se Dr. Carlos poderia ajudar com isso também. Advogado? Valéria deu uma risada sem humor. Você mal tem dinheiro para comer, vai ter para advogado? Já falei, a gente vai se virar. Agora sai daqui antes que eu chame a polícia. Valéria saiu, mas deixou a semente da preocupação plantada. Naquela noite, seu Antônio estava inquieto. Camila, será que o que a Valéria falou é verdade? Será que tem problema na escritura? A gente vai descobrir, seu Antônio. Amanhã mesmo eu ligo para o Dr. Carlos e pergunto. Mas Camila também estava preocupada. E se realmente tivesse problema? E se eles acabassem perdendo tudo mesmo? Laura veio até eles com um desenho. Vovô, fiz você muito feliz aqui, olha. No desenho, seu Antônio estava sorrindo de mãos dadas com Dona Marta, Laura e Camila. É assim que eu quero que você fique, disse Laura. Feliz. Seu Antônio a abraçou. Eu tô feliz, meu anjo. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô feliz. E era verdade. Apesar de todos os problemas, apesar da pobreza, daquela incerteza toda, havia algo ali que tinha se perdido há muito tempo na vida daqueles idosos. Havia amor, havia cuidado, havia família de verdade. Mas a tempestade estava apenas começando. E o que Valéria tinha dito sobre problemas na escritura era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Algo estava prestes a vir à tona. Algo que mudaria completamente o rumo dessa história. Na manhã seguinte, Camila ligou para a Defensoria Pública antes mesmo de sair para o trabalho. Conseguiu falar com o Dr. Carlos. Doutor, tem uma coisa me preocupando. A filha deles falou que tem problema na escritura do terreno. Problema? Que tipo de problema? Ela não especificou. Só disse que precisaria regularizar e que isso era caro. Dr. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. Olha, Camila, eu vou pedir para um colega meu que entende de questões fundiárias dar uma olhada na documentação. Pode trazer os papéis aqui? Posso sim. Levo hoje à tarde. Quando desligou, Camila pediu para seu Antônio mostrar todos os documentos do terreno. Ele foi até uma sacola velha onde guardava seus pertences e tirou uma pasta amarelada pelo tempo. Tá tudo aqui, disse ele. Escritura, IPTU, tudo. Camila pegou os documentos e foi trabalhar. O dia pareceu não passar nunca. Ela mal conseguia se concentrar na faxina, pensando nos problemas que poderiam estar por vir. Às 3 da tarde, saiu correndo do trabalho e foi direto para a defensoria. Dr. Carlos a recebeu junto com Dr. Paulo, especialista em direito imobiliário. Dr. Paulo examinou os documentos com cuidado. Ele murmurava, folheando papéis, checando datas. E aí, doutor? Tem problema? Perguntou Camila, ansiosa. Dr. Paulo tirou os óculos. Tem sim, mas não é bem um problema, é uma surpresa. Como assim? Esse terreno não está registrado como área residencial comum. Está registrado como área de preservação ambiental com permissão especial para construção. Camila não entendeu muito bem. E isso é bom ou ruim? Depende. Esse tipo de classificação era rara antigamente. Significa que o pai do senhor, Antônio, quando comprou o terreno, fez um acordo com a prefeitura. O terreno tinha uma parte de mata nativa que precisava ser preservada, mas tinha outra parte liberada para construção. E daí? Daí que a cidade cresceu. Esse bairro onde o terreno fica, antigamente era zona rural. Hoje é considerado área nobre em expansão, e terrenos com essa classificação especial valem muito dinheiro. Camila sentiu o coração acelerar. Quanto vale? Doutor, Paulo consultou uns papéis, fez umas contas. Pela localização atual e pelo tamanho, uns 2 milhões de reais, talvez até mais. Camila quase caiu da cadeira. 2 milhões?
No mínimo. E tem mais. Tem uma empresa interessada em comprar terrenos nessa região para fazer um condomínio de luxo. Eles estão pagando bem acima do valor de mercado. Dr. Carlos interveio. Por isso os filhos querem tanto que ele venda. Eles devem ter descoberto isso. Mas e o problema que a filha falou? Perguntou Camila. Não tem problema nenhum, respondeu Dr. Paulo. A escritura está perfeitamente regular. O que ela provavelmente quis dizer é que para vender para essas empresas precisa fazer uma atualização cadastral na prefeitura, que custa uns R$ 3.000. Mas é procedimento padrão, não é problema. Então ela estava tentando assustar a gente. Exatamente. Tentando fazer o Sr. Antônio achar que ia perder tudo, para ele aceitar vender logo e eles pegarem o dinheiro. Camila saiu de lá com a cabeça girando. R$ 2 milhões. Era mais dinheiro do que ela ia ganhar em uma vida inteira de trabalho. E os filhos queriam ficar com 70% disso, deixando só 30% para os pais que criaram eles com tanto sacrifício. Quando chegou em casa, chamou seu Antônio e Dona Marta para sentar. Eu preciso contar uma coisa para vocês. E contou tudo o que tinha descoberto. Seu Antônio ficou branco. 2 milhões? Meu pai comprou aquela terra por 500 cruzeiros na época. Seu pai era um homem sábio, disse Camila. Ele sabia que terra é o único bem que sempre se valoriza. Dona Marta começou a chorar. E nossos filhos? Nossos filhos queriam nos enganar. Queriam pegar quase todo esse dinheiro. E ainda tentaram fazer vocês acharem que estavam fazendo um favor. Completou seu Antônio, a voz tremendo de raiva e tristeza. Naquela noite, Camila mal conseguiu dormir. Ela pensava em tudo o que poderia ser feito com aquele dinheiro. Os idosos poderiam ter uma casa confortável, tratamento médico de qualidade, não precisariam se preocupar com nada nunca mais. Mas ela também sabia que se os filhos descobrissem o valor real, iriam intensificar os ataques. E foi exatamente o que aconteceu. 2 dias depois, enquanto Camila estava trabalhando, recebeu uma ligação de Dona Conceição desesperada. Camila, corre! Os filhos dos idosos estão aqui, tentando levar eles embora à força. Camila largou tudo e saiu correndo. Quando chegou, havia uma viatura da polícia na frente da sua casa. Seu coração quase parou. Rodrigo estava falando alto com um policial. Oficial, eu só quero levar meus pais para um lugar mais adequado. Olha essa casa. É minúscula, não tem condições. Ninguém vai sair daqui, gritava Dona Marta de dentro, segurada por Dona Conceição. Camila chegou correndo. O que está acontecendo aqui? O policial se virou. A senhora mora aqui? Moro. E esses são os idosos que eu cuido. Cuida? Interferiu Juliana. Você está se aproveitando de 2 idosos confusos. Confusos? Camila estava furiosa. Eles estão lúcidos e não querem ir com vocês. Olha, oficial, disse Rodrigo, mudando de tática. A gente só quer o melhor para os nossos pais. A gente já até alugou uma casa maior, com quarto adaptado para cadeira de rodas. A gente só quer cuidar deles. Agora vocês querem cuidar? Disse seu Antônio, aparecendo na porta, apoiado nas muletas. Depois que descobriram quanto vale o terreno, né? Do que você está falando, pai? Fingiu Valéria. Eu sei de tudo, gritou o idoso. Sei que o terreno vale milhões, sei que vocês queriam me enganar. O policial levantou as mãos. Calma, todo mundo. Vamos resolver isso civilizadamente. Senhor Antônio, o senhor quer ir com seus filhos? Não. E a senhora, Dona Marta? Não. A gente quer ficar aqui, com a Camila e as meninas. Mas, pai, começou Rodrigo. Não tem mas. Vocês me jogaram na rua. Abandonaram eu e sua mãe como lixo. E agora, porque descobriram que eu tenho um bem valioso, querem voltar? Não mesmo! O policial olhou para os 3 filhos. Senhores, se os idosos estão dizendo que não querem ir e estão lúcidos, eu não posso obrigá-los. E há uma medida protetiva sendo expedida contra vocês.
me informou a defensoria quando eu chequei a ocorrência. Isso não vai ficar assim, ameaçou Rodrigo. Nós vamos brigar na justiça. Não, façam o que quiserem, disse Camila, mas aqui vocês não entram mais. Os 3 filhos foram embora, furiosos. O policial ficou um pouco mais, tomando nota de tudo. Olha, moça, disse ele baixinho para Camila, vocês vão precisar de um advogado bom. Esse pessoal não vai desistir fácil, e o senhor Ali disse que o terreno vale milhões. Com esse dinheiro em jogo, eles vão fazer de tudo. A gente tem a defensoria pública. Ótimo, mas fica esperta. Gente desesperada por dinheiro é capaz de qualquer coisa. Quando o policial saiu, Camila trancou a porta e encostou nela, tremendo. Laura estava chorando, assustada com toda a confusão. Sofia berrava no colo de Dona Marta. Eu não sei se consigo continuar com isso, disse Camila, finalmente deixando o cansaço e o medo aparecerem. E se eles conseguirem levar vocês? E se eles inventarem alguma coisa contra mim? Seu Antônio se aproximou, colocando a mão no ombro dela. Minha filha, se você quiser desistir, a gente entende. Você já fez muito mais do que qualquer pessoa faria. Não, disse Dona Marta. Camila, você salvou nossa vida, literalmente. E agora? Agora a gente vai retribuir. Como, Dona Marta? A idosa trocou um olhar com o marido. Antônio, chegou a hora de contar para ela. Tudo. Seu Antônio assentiu. Camila, senta aqui. Tem uma história que a gente precisa te contar. Sobre esse terreno, sobre meu pai e sobre algo que está enterrado lá que ninguém, nem meus filhos, sabem que existe. E começou a contar uma história que ia mudar tudo. Seu Antônio respirou fundo antes de começar. Meu pai, João Batista, era um homem simples. Trabalhou a vida inteira como lavrador nas fazendas dos outros. Nunca teve nada de seu, até que em 1965 ele conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar aquele terreno. Dona Marta serviu um copo d'água para o marido, que continuou. Mas a história não era só sobre comprar terra. Meu pai descobriu algo naquele terreno. Algo que ele manteve em segredo a vida toda. Camila estava com os olhos arregalados. O que ele descobriu? Meu pai não era só lavrador. Ele tinha um conhecimento especial, passado pelo pai dele, meu avô, que era indígena. Ele sabia ler a terra de um jeito que pouca gente sabia. E quando ele viu aquele terreno pela primeira vez, ele soube. Soube o quê, seu Antônio? Que tinha água. Mas não era água comum, era um lençol freático enorme, água pura, vinda direto de um aquífero subterrâneo. Naquela época, isso não valia nada. Mas hoje, ele fez uma pausa. Hoje, com a crise de água que o mundo vive, com empresas brigando por fontes naturais de água potável, isso vale uma fortuna. Camila não conseguia acreditar no que ouvia. Tem água no terreno? Não é só ter água, explicou seu Antônio. É ter uma fonte. Meu pai cavou um poço bem escondido na parte preservada do terreno. Um poço profundo, de 80 metros. E a água que sai de lá é tão pura que nem precisa tratamento. Mas por que ele manteve isso em segredo? Dona Marta respondeu. Porque na época, se o governo ou os fazendeiros da região soubessem, iam tomar a terra dele. Diziam que água era bem público, que não podia pertencer a ninguém. Então o João Batista tampou o poço, plantou árvores em volta e nunca mais mexeu. Ele só me contou isso no leito de morte, disse seu Antônio, os olhos marejados. Me fez prometer que nunca ia vender a terra e que só ia revelar o segredo do poço quando eu tivesse certeza absoluta de que a pessoa certa ia usar aquilo. E quem seria a pessoa certa? Alguém que entendesse que aquela água não era para ganância, era para fazer o bem. Meu pai sonhava que um dia aquilo pudesse servir uma comunidade inteira, não o bolso de um empresário rico.
Camila sentiu um arrepio. E seus filhos não sabem disso? Não, eu nunca contei. Justamente porque eu sabia que eles iam querer vender imediatamente. Eles vão tentar vender só como terreno, sem saber do valor real que aquilo tem. Mas seu Antônio, com a água, quanto vale? O idoso olhou para a esposa, depois para Camila. Segundo um engenheiro que consultei há uns anos, antes de ficar doente. Entre 8 a 10 milhões de reais. Talvez mais, dependendo da vazão exata da fonte. Camila ficou sem palavras. 10 milhões de reais. Era um número que ela nem conseguia processar direito. Por que vocês estão me contando isso? Perguntou ela finalmente. Porque, disse Dona Marta segurando a mão de Camila, você é a pessoa certa. Você, que não tinha nada, acolheu 2 velhos desconhecidos. Você, que passa necessidade, nunca pegou 1 centavo do nosso dinheiro de aposentadoria, mesmo podendo. Você é a pessoa que o pai do Antônio esperava. Eu não entendo. Seu Antônio tirou um papel dobrado do bolso. Ontem, quando você foi na defensoria, eu pedi para o Dr. Carlos fazer um documento, um testamento, deixando o terreno para você. Camila levantou de um pulo. Não, eu não posso aceitar isso. Esse terreno é da família de vocês. Nossa família nos abandonou, disse Dona Marta firme. Você é nossa família agora, você e essas meninas lindas. Mas vocês nem me conhecem direito. Faz só 2 semanas. 2 semanas, disse seu Antônio, onde você mostrou mais amor e respeito do que meus filhos mostraram em anos. Quantas vezes você acordou de madrugada para cuidar da Marta quando ela teve dor? Quantas vezes você dividiu o pouco que tinha para nos alimentar? Quantas vezes você nos tratou com dignidade? Camila começou a chorar. Mas eu fiz isso porque era o certo, não esperando nada em troca. Exatamente, disse Dona Marta também chorando. Por isso você merece, porque você não espera nada, porque seu coração é puro. Não, 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 Camila balançava a cabeça. Se vocês quiserem agradecer, depois vendem o terreno e ficam com o dinheiro para vocês. Para ter conforto, para ter tratamento bom. Camila, seu Antônio segurou as mãos dela. Nós somos velhos, não vamos durar muito mais. O que a gente quer é morrer em paz, sabendo que fizemos a coisa certa. E a coisa certa é deixar esse bem para quem vai usar com consciência. Mas seus filhos vão brigar, vão dizer que eu induzi vocês, que eu manipulei. Deixa eles falarem, disse Dona Marta. A gente já assinou o testamento na frente do Dr. Carlos e de 2 testemunhas. E a gente está lúcido, tem laudo médico comprovando. Eles não vão conseguir derrubar. Camila estava em choque, não conseguia processar aquilo tudo. Laura veio até eles. Mamãe, por que você está chorando? Tá triste? Camila a abraçou. Não, meu amor, é que aconteceu uma coisa muito importante. Coisa boa ou coisa ruim? Coisa incrivelmente boa, mas também assustadora. Naquela noite, depois que todos dormiram, Camila ficou acordada, olhando para o teto. Sua mente não parava. 10 milhões de reais. Com esse dinheiro, ela poderia dar tudo para as filhas. Educação, saúde, casa própria. Poderia parar de quebrar as costas trabalhando. Poderia ter uma vida digna, mas também sabia que isso ia trazer problemas. Os filhos dos idosos não iam aceitar. Iam brigar, inventar histórias, talvez até ficassem violentos. Será que valia a pena? Ela olhou para o lado, onde Laura dormia agarrada com a boneca de pano e onde Sofia roncava baixinho. Depois olhou para o outro lado, onde Dona Marta dormia tranquilamente, pela primeira vez em muito tempo sem remédios para dormir, porque finalmente se sentia segura. Sim, valia a pena, não pelo dinheiro, mas porque era o certo. De manhã, quando todos acordaram, Camila tinha uma nova determinação. Seu Antônio, Dona Marta, eu aceito, mas com uma condição. Qual? A gente vai fazer isso do jeito certo.
legal, documentado, transparente, e quando vocês não estiverem mais aqui, eu prometo que vou usar esse recurso para fazer exatamente o que seu pai sonhava: levar água para quem precisa. Vou criar um projeto social, vou ajudar famílias carentes, o dinheiro não vai ser só para mim. Seu Antônio sorriu, um sorriso genuíno que não dava há anos. Meu pai estaria orgulhoso de você, Camila, mas nem tudo eram flores. Porque naquele exato momento, do outro lado da cidade, Rodrigo estava numa reunião com um advogado particular, planejando como ia fazer para tomar o terreno dos pais à força. E ele não ia medir esforços, nem consequências. A guerra tinha começado. E Camila, sem saber, estava prestes a enfrentar a batalha mais difícil da sua vida. A notícia do testamento vazou mais rápido do que Camila esperava. Em menos de 3 dias, Rodrigo já sabia de tudo. Ele apareceu na porta de casa com uma expressão que misturava raiva e desprezo. "Então é isso?" gritou ele, nem esperando que abrissem a porta. "Você convenceu meus pais a te dar um terreno de milhões?" Camila abriu a porta, firme. "Eu não convenci ninguém. Foram seus pais que decidiram." "Claro que você convenceu." Valéria estava junto dele. Que tipo de pessoa se aproveita de 2 idosos confusos? Confusos? Dona Marta apareceu atrás de Camila. "Eu nunca estive tão lúcida na minha vida. Lúcida o suficiente para ver quem vocês realmente são." "Mãe, pelo amor de Deus." Valéria tentou o tom de coitada. "A gente é seu sangue. Como vocês podem deixar tudo para uma estranha?" "Estranha?" Seu Antônio se aproximou com as muletas. "Essa estranha nos tirou da rua quando vocês nos jogaram lá. Essa estranha divide o pouco que tem com a gente. Vocês nunca foram família de verdade." Rodrigo estreitou os olhos, perigosamente calmo. "Vocês vão se arrepender disso. Eu sou advogado, pai. Eu sei das leis. Vou entrar com uma ação de interdição, provar que vocês não têm capacidade civil e anular esse testamento ridículo." "Pode tentar", disse Camila. "A gente tem laudos médicos comprovando que eles estão plenamente capazes." "Laudos podem ser questionados", retrucou Rodrigo. "E eu vou questionar. Vou provar que você manipulou eles, que usou de vulnerabilidade. Vou mostrar que você é uma oportunista que se aproveitou da situação precária de 2 idosos." "Você não tem provas de nada", disse Dr. Carlos, que tinha chegado naquele momento, avisado por Dona Conceição. "E qualquer tentativa de interdição vai ser contestada. Eu tenho 3 psicólogos dispostos a atestar a plena capacidade mental do casal." Rodrigo olhou para o defensor público com desdém. "Ah, o defensor pobre. Você acha que vai ganhar de mim? Eu trabalho num dos maiores escritórios de advocacia da região. E eu trabalho pela justiça", respondeu o Dr. Carlos, que geralmente não fica do lado de quem abandona os próprios pais. Juliana, que tinha ficado calada até então, explodiu. "Vocês não entendem. Aquele terreno era para ser nossa herança. A gente é filho deles. É direito nosso." "Direito?" Dona Marta estava tremendo de raiva. "Cadê estava esse direito quando eu precisava tomar banho e vocês diziam que não tinham tempo? Cadê estava esse direito quando seu pai caiu e ficou 2 horas no chão esperando alguém ajudar?" "A gente tinha nossas vidas, mãe", retrucou Juliana. "A gente não podia largar tudo para cuidar de vocês." "Mas essa moça pobre, com 2 filhas pequenas, podia", rebateu seu Antônio. "Ela está interessada", gritou Rodrigo. "Ela fez isso porque sabia que ia ganhar alguma coisa." "Ela não sabia de nada", disse Dona Marta. "A Camila nos acolheu quando não tinha onde dormir. Quando não sabia se ia ter comida para o dia seguinte. Ela fez porque é uma pessoa de bem, não uma sanguessuga igual vocês." Rodrigo ficou vermelho de raiva. Ele apontou o dedo para Camila. "Você vai pagar por isso. Eu vou destruir você."
Vou contar para todo mundo que você se aproveitou de 2 velhinhos. Vou sujar seu nome de tal forma que você não vai conseguir nem trabalho de faxineira. Faça o que quiser, disse Camila, tentando esconder o tremor na voz. Mas não vai mudar nada. O testamento é válido. A gente vai ver isso, disse Valéria antes dos 3 irem embora. Quando eles saíram, Camila desabou numa cadeira tremendo. Eles vão cumprir as ameaças, não vão? Vão tentar, disse Dr. Carlos. Mas nós vamos estar preparados. Aliás, tem algo que vocês precisam fazer urgente. Ir até o terreno e documentar tudo. Especialmente esse poço que o Sr. Antônio mencionou. Precisamos de provas físicas de tudo. Mas eu nunca fui lá, disse seu Antônio. Desde que fiquei doente, faz mais de 3 anos que não vou. Então vamos agora, disse Camila. Hoje mesmo, antes que eles tentem fazer alguma coisa. Arranjar transporte não foi fácil. Seu João, do mercadinho, se ofereceu para levar todo mundo na Kombi dele. Eu conheço essa família de filhos ingratos, disse ele. Vocês precisam de ajuda. A viagem até o terreno durou 1 hora. Era num distrito afastado, numa região que estava realmente se desenvolvendo. Camila notou várias casas novas sendo construídas, placas de imobiliárias oferecendo terrenos. Nossa, disse ela, realmente está valorizando muito aqui. Quando chegaram ao terreno, Camila ficou impressionada. Era imenso. 5.000 metros quadrados de terra, com muitas árvores na parte dos fundos e uma área aberta na frente. É aqui, disse seu Antônio emocionado. Meu pai construiu aquela casinha ali. Apontou para uma construção simples, de tijolo aparente, meio destruída pelo tempo. E o poço? Perguntou o Dr. Carlos. Lá no fundo, na parte da mata preservada. Camila empurrou a cadeira de Dona Marta pelo terreno. Laura corria na frente, animada. Mamãe, é tudo nosso isso? Não é nosso ainda, filha. É dos vovôs. Mas um dia vai ser, né? Camila não soube o que responder. Chegando na parte de mata, seu Antônio apontou. Ali, vem aquela pedra grande? O poço está logo atrás. De fato, havia uma tampa de concreto velha, coberta de folhas. Dr. Carlos tirou a tampa com esforço. Lá embaixo, no escuro, ouviam o som de água corrente. Preciso de alguém que entenda de água para vir aqui e fazer uma análise, disse Dr. Carlos. Mas só de ouvir já dá para perceber que tem bastante vazão. Meu pai dizia que essa água nunca acabava, lembrou seu Antônio. Mesmo na seca mais forte, o poço sempre teve água. Camila olhou ao redor. Era um lugar bonito, tranquilo. Dava para imaginar uma comunidade ali, casas simples, pessoas tendo acesso à água limpa. Vovô! Laura gritou de longe. Achei uma coisa! Foram até ela. Laura tinha encontrado uma caixa de metal, enterrada rasa perto da casinha velha. O que é isso? Perguntou Camila. Seu Antônio ficou pálido. Eu tinha esquecido. Meu pai enterrou isso aqui antes de morrer. Abriram a caixa. Dentro tinha documentos velhos, fotos antigas e uma carta. É a letra do meu pai, disse seu Antônio com a voz embargada. Dr. Carlos pegou a carta com cuidado. Posso ler? Seu Antônio assentiu. Doutor. Carlos começou a ler em voz alta. Se você está lendo isso, meu filho, é porque chegou a hora de revelar o verdadeiro valor desta terra. Eu comprei este lugar não por acaso. Eu sabia que tinha água, sabia que um dia isso seria mais valioso que ouro. Mas eu escondi porque conhecia a ganância dos homens. Esta terra não é para enriquecer uma pessoa, é para servir muitas. Quando você decidir o que fazer com ela, pense nas crianças que crescem sem água limpa. Pense nas mães que caminham quilômetros para buscar água. Esta não é uma herança de dinheiro, é uma herança de responsabilidade. Só passe esta terra para frente se você tiver certeza absoluta de que a pessoa entende isso. Se não, deixa a água voltar para a terra e que Deus decida. Seu pai que te ama, João Batista. Quando o Dr. Carlos terminou de ler, todos estavam chorando.
Até seu João, que tinha ido junto, limpava os olhos. Seu pai era um homem sábio, disse Camila. Era, concordou seu Antônio. E pela primeira vez eu tenho certeza de que estou fazendo o que ele gostaria. Mas enquanto eles estavam ali, emocionados com a descoberta, não sabiam que Rodrigo estava executando seu plano. Um plano que envolveria a polícia, acusações graves e que colocaria Camila numa situação desesperadora. A tempestade estava prestes a desabar com força total. 2 dias depois da visita ao terreno, Camila estava trabalhando numa casa quando recebeu uma ligação de Dona Conceição, em pânico. Camila, a polícia está aqui! Estão levando os idosos! Camila sentiu o mundo girar. Como assim levando? Apareceram com um mandado, dizendo que tem uma denúncia de cárcere privado, que você está mantendo eles contra a vontade. Camila largou tudo e saiu correndo. Quando chegou em casa, havia uma viatura na porta. Seu Antônio e Dona Marta estavam sendo colocados numa ambulância. — O que está acontecendo? Gritou Camila. Um policial se aproximou. — A senhora é Camila Santos? — Sou. Tem uma ordem judicial aqui para levarem os idosos para uma avaliação médica. A denúncia de que a senhora os está mantendo em cativeiro e impedindo contato com a família. Isso é mentira! Eles estão aqui porque querem! Seu Antônio! Camila correu até a ambulância. Fala para eles. Fala que você quer ficar. O idoso estava visivelmente abalado. Eu quero ficar. Eu não estou preso aqui. Ninguém está me obrigando a nada. O policial suspirou. Senhor, o mandado é claro. Vocês precisam passar por uma avaliação psiquiátrica para comprovar que estão em plenas condições de decidir onde querem ficar. Mas a gente já tem laudos, protestou Camila. Esses laudos foram questionados judicialmente. Precisa de novos exames mais aprofundados. Dona Marta segurou a mão de Camila. Não se preocupa, filha. A gente volta logo. Não deixa os filhos conseguirem o que querem. Camila viu a ambulância ir embora, o coração despedaçado. Laura estava chorando, agarrada na saia da mãe. Mamãe, cadê os vovós? Eles vão voltar? Vão, meu amor. Vão voltar, sim. Mas ela mesma não tinha certeza disso. Imediatamente ligou para Dr. Carlos. Doutor, eles levaram os idosos. Eu já soube. O Rodrigo conseguiu uma liminar com um juiz plantonista. Mas calma, a gente vai reverter isso. Como? Eles vão aproveitar e convencer os idosos a mudar o testamento. Não se os idosos forem fortes. E eu conheço o Sr. Antônio e a Dona Marta. Eles são fortes. Mas Camila não conseguia ficar tranquila. Passou o dia inteiro angustiada, sem conseguir fazer nada. À noite, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era Valéria. Camila, precisamos conversar. Eu não tenho nada para conversar com você. Tem sim. É sobre os idosos. Eles vão ficar internados por pelo menos 1 semana para avaliação. E sabe quem está pagando a conta? Nós, os filhos. A gente podia muito bem deixar eles numa ala comum do SUS, mas não. A gente colocou eles numa clínica particular com todo conforto. E você quer um prêmio por isso? Por fazer o mínimo que vocês deveriam ter feito desde sempre? Eu quero que você seja sensata, disse Valéria com a voz fria. Você não tem condições de cuidar deles. Você mora num cubículo, trabalha de faxineira, mal tem o que comer. Como você vai dar qualidade de vida para eles? Eu dei amor, dei dignidade, coisas que vocês nunca deram. Amor não paga remédio, querida. Amor não paga médico. A gente está oferecendo colocar eles numa casa de repouso de primeira linha, com enfermeiros 24 horas, tudo pago. O que você oferece? Um colchão no chão? Camila sentiu as palavras como facadas, porque tinha um fundo de verdade ali. Ela realmente não tinha condições de dar conforto material para eles. Sabe o que eu ofereço? Disse Camila, a voz tremendo.
Ofereço acordar de madrugada quando a dona Marta tem dor. Ofereço sentar do lado do seu Antônio quando ele tem pesadelo. Ofereço abraçar eles quando eles choram com saudade do tempo que eram respeitados. Isso eu ofereço, e é mais do que vocês fizeram em anos. Você é muito dramática, disse Valéria. Mas olha, vou te fazer uma proposta. Desiste do testamento. Convence meus pais a anular aquilo, e a gente te dá 100 mil reais em dinheiro vivo. É mais do que você vai ganhar em anos de faxina. Camila quase não acreditou. Vocês estão tentando me comprar. Estamos tentando resolver isso de forma civilizada. Pensa bem, 100 mil reais. Você compra uma casa, dá educação para os seus filhos, para de trabalhar por um tempo. É vida nova para você. E vocês ficam com quanto? Com os 10 milhões? Houve silêncio do outro lado. Ah, vocês não sabiam que eu sabia? Camila quase riu. Eu sei tudo. Sei do valor real. Sei da água. Sei que vocês querem ficar com tudo. Então você é interesseira, acusou Valéria. Você sabia do valor desde o começo. Eu descobri depois de já ter acolhido eles. Mas sabe qual a diferença entre eu e vocês? Eu não acolhi eles pelo dinheiro. Eu acolhi porque era o certo. Você vai se arrepender, disse Valéria antes de desligar. Camila ficou tremendo. As ameaças estavam escalando. O que mais eles eram capazes de fazer? Na manhã seguinte, descobriu. Chegou no trabalho e a patroa, Dona Teresa, a recebeu com uma cara fechada. Camila, preciso te dispensar. Como? Por quê? Recebi umas informações sobre você. Que você está envolvida numa fraude tentando roubar a herança de uma família. Eu não posso ter uma funcionária com essa reputação trabalhando na minha casa. Isso é mentira. Quem te falou isso? Um advogado me ligou, disse que era de uma família tradicional e que você era perigosa. Rodrigo, murmurou Camila. Ele estava cumprindo a ameaça de destruir sua reputação. Me desculpa, mas eu não posso arriscar, disse Dona Teresa, entregando 2 dias de pagamento. Não volta mais. Camila saiu de lá arrasada, sem trabalho, sem os idosos em casa, sem saber o que fazer. Quando chegou em casa, encontrou um oficial de justiça na porta. Camila Santos, sou eu. Intimação. Você foi processada por estelionato e cárcere privado. Precisa comparecer em audiência semana que vem. Camila pegou os papéis com as mãos tremendo. Leu rapidamente. Rodrigo estava alegando que ela tinha manipulado os idosos, aproveitado da vulnerabilidade deles e forjado o testamento. Ela entrou em casa e desabou no chão, chorando. Laura veio correndo. Mamãe, por que você está chorando? É que a mamãe está com uns problemas, filha. É por causa dos vovós? Eles vão voltar? Eu não sei, meu amor. Eu não sei. Dona Conceição bateu na porta. Camila, tem mais gente querendo falar com você. Era uma repórter de um jornal local. Você é a Camila que acolheu os idosos? Sou. Posso fazer umas perguntas? Soubemos da história e queremos fazer uma reportagem. Que tipo de reportagem? Sobre você, sobre como você ajudou esse casal. Pela primeira vez em dias, Camila sentiu uma pontinha de esperança. Talvez contar a história publicamente pudesse ajudar. Ela contou tudo, desde o dia que encontrou os idosos na rua, até o testamento, as ameaças, tudo. A repórter anotava tudo, os olhos arregalados. Essa história é incrível, posso publicar? Pode, eu quero que as pessoas saibam a verdade. 2 dias depois, a reportagem saiu na primeira página do jornal local. Mãe solteira acolhe idosos abandonados e vira alvo de perseguição da família deles. A história viralizou. Em poucas horas estava em sites de notícias, em redes sociais, em todos os lugares, e as pessoas estavam do lado de Camila. A repercussão da reportagem foi além do que qualquer um poderia imaginar.
Em 24 horas, a história de Camila e dos idosos estava em todos os portais de notícia da região. Em 48 horas, ganhou alcance nacional. As redes sociais explodiram. Hashtags como Ni Justiça por Camila e Shannon Vergonha na Família viraram trending topics. Milhares de pessoas compartilhavam indignadas, comentavam, se solidarizavam. O celular de Camila não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas, programas de TV querendo contar a história e, o mais importante, advogados se oferecendo para ajudar gratuitamente. Camila, meu nome é doutora Fernanda, sou advogada especialista em direito de família. Vi sua história e quero te ajudar sem cobrar nada. Foi uma das primeiras ligações. É sério? Camila mal conseguia acreditar. Muito sério. Esse tipo de injustiça me revolta. Vou trabalhar no seu caso junto com a defensoria. Mas nem tudo era positivo. Rodrigo, Valéria e Juliana estavam sendo massacrados publicamente. Seus nomes e fotos estavam em todos os lugares, sendo chamados de monstros, ingratos, aproveitadores. Valéria tentou fazer um vídeo se defendendo nas redes sociais. As pessoas não conhecem o outro lado da história. Meus pais são difíceis, a gente tentou cuidar deles, mas os comentários foram devastadores. Mentirosa! Vocês abandonaram eles na rua. Vergonha na cara existe? O vídeo foi apagado em menos de 1 hora. Rodrigo tentou dar entrevista para um jornal, mas foi pior. Essa mulher se aproveitou da situação vulnerável dos meus pais. Ele tentava argumentar. Mas o senhor os deixou numa calçada, rebateu o repórter. Como explica isso? Foi um mal-entendido. Um mal-entendido que durou dias, enquanto eles passavam necessidade? Rodrigo saiu da entrevista vermelho de vergonha. Enquanto isso, na clínica onde estavam internados, Dona Marta e seu Antônio assistiam às notícias num tablet que uma enfermeira simpática tinha emprestado. Nossa história está em todo lugar, disse Dona Marta emocionada. E olha só, seu Antônio apontava para os comentários, todo mundo está do lado da Camila. Uma psiquiatra entrou no quarto. Senhor Antônio, senhora Marta, eu sou a doutora Helena. Vou fazer a avaliação psiquiátrica de vocês. Os dois ficaram tensos. Pode ficar tranquilos, disse a médica com um sorriso gentil. Eu vi a reportagem. E entre nós, eu já sei que vocês estão perfeitamente lúcidos. Mas preciso fazer a avaliação formal para constar no laudo. Durante 3 horas, ela fez testes, perguntas, avaliou memória, cognição, capacidade de decisão. No final, ela fechou a pasta. Vocês estão em perfeitas condições mentais, totalmente capazes de tomar suas próprias decisões. Vou emitir o laudo hoje mesmo. Então a gente pode sair daqui? Perguntou seu Antônio. Assim que o laudo for entregue ao juiz, sim. Dona Marta começou a chorar de alívio. Eu quero ir para casa, quero ver a Camila, as meninas. Logo, logo, prometeu a médica. Enquanto isso, Rodrigo estava numa reunião de emergência com seus irmãos e o advogado particular deles, Dr. Márcio. A situação ficou insustentável, disse Dr. Márcio. Vocês estão sendo linchados publicamente. Minha recomendação é que vocês desistam do processo e tentem fazer as pazes com seus pais. Desistir? Rodrigo explodiu. Depois de tudo que a gente gastou? Depois de todas as humilhações? Rodrigo, seja sensato, disse o advogado. Se isso for para júri popular, vocês perdem feio. A opinião pública está completamente contra vocês. Mas o terreno vale 10 milhões, protestou Juliana. A gente não pode simplesmente desistir. Vocês não vão ver 1 centavo desse dinheiro, disse Dr. Márcio bluntly. Com a repercussão que isso teve, qualquer juiz vai manter o testamento. E pior, vocês podem ser processados por abandono de idoso, apropriação indébita da aposentadoria deles.
Podem até ser presos. Valéria, que era a mais sensata dos três, perguntou: e se a gente pedir desculpas publicamente? Seria um começo, disse o advogado. Mas, sinceramente, acho que é tarde demais. Vocês queimaram a ponte e jogaram gasolina nela. Rodrigo socou a mesa. Tudo por causa daquela favelada. Cuidado com o que fala, avisou o Dr. Márcio. Qualquer deslize agora pode ser usado contra vocês. E, sinceramente, vocês já se complicaram o suficiente. Na manhã seguinte, o laudo da doutora Helena chegou na Defensoria Pública. Dr. Carlos ligou para Camila imediatamente. Temos boas notícias. O laudo psiquiátrico comprova que os idosos estão plenamente capazes. O juiz já autorizou a saída deles da clínica. Sério? Camila gritou de alegria. Eles podem voltar para casa? Podem sim. Vou buscá-los agora. Encontro você lá em 1 hora. Camila correu para arrumar a casa. Dona Conceição e outras vizinhas vieram ajudar. Vamos fazer uma festa para receber eles, sugeriu Dona Conceição. Em pouco tempo, o quartinho estava enfeitado com balões e faixas. Os vizinhos fizeram comida, levaram bolo, refrigerante. Quando seu Antônio e Dona Marta chegaram, houve uma explosão de alegria. Laura correu para abraçar os avós. Vovô, vovó, vocês voltaram. Dona Marta chorava de emoção, abraçando todo mundo. Que saudade de vocês. Seu Antônio abraçou Camila forte. Minha filha, obrigado por não desistir da gente. Jamais desistiria, respondeu Camila, também chorando. A festa de boas-vindas se estendeu pela tarde. Vizinhos que mal conheciam a história apareciam para conhecer, para parabenizar, para oferecer ajuda. Vocês viraram celebridades, brincou seu João do Mercadinho. Tem gente vindo de longe só para tirar foto com vocês. Era verdade. Algumas pessoas paravam na rua, pediam para tirar foto, agradeciam por restaurarem a fé na humanidade. Mas no meio da celebração, algo inesperado aconteceu. Uma mulher elegante, de uns 60 anos, chegou num carro importado. Desceu e pediu para falar com Camila. Meu nome é Mariana Costa. Eu sou empresária do ramo de construção civil. Posso entrar? Camila desconfiou, mas deixou. Mariana olhou ao redor, viu a simplicidade do lugar, os idosos, as crianças. Eu vi sua história na TV, disse ela, e fiquei muito emocionada. Eu também tive uma situação parecida com meus pais anos atrás. Infelizmente não tive a coragem de fazer o que você fez. O que a senhora quer? Perguntou Camila, ainda receosa. Eu quero fazer uma proposta de negócio sobre o terreno. O silêncio ficou pesado. Que tipo de proposta? Mariana abriu uma pasta. Eu pesquisei sobre aquele terreno, sei da localização, sei do potencial e imagino que tem água lá, pelo tipo de solo da região. Minha empresa está desenvolvendo um projeto de condomínio sustentável. Casas acessíveis para famílias de baixa renda, com captação de água, energia solar, todo um conceito ecológico. Camila ouviu em silêncio. Eu quero comprar metade do terreno, a parte que não tem a mata preservada, e vou pagar o preço justo de mercado, 4 milhões de reais. A outra parte, com a mata e o poço, fica com vocês. Vocês podem desenvolver o projeto social que quiserem. 4 milhões? Camila mal conseguia processar. E tem mais, continuou Mariana. Eu vou construir 50 casas nesse condomínio e vou reservar 10 delas, de graça, para vocês distribuírem para famílias que precisam, como parte do projeto social de vocês. Seu Antônio, que estava ouvindo tudo, se aproximou. Por que a senhora estaria fazendo isso? Mariana sorriu tristemente, porque quando meu pai morreu, eu estava brigando com meus irmãos por herança. Não estive no enterro dele e isso me persegue até hoje. Quando eu vi a história de vocês, vi uma chance de fazer algo bom, algo que meu pai gostaria que eu fizesse. Posso ver o projeto? Perguntou Camila. Mariana mostrou plantas, estudos de impacto ambiental, todo o plano. Era sério.
Era bem pensado. Era exatamente o tipo de coisa que o pai de seu Antônio aprovaria. Eu preciso conversar com os idosos, disse Camila. Decidir juntos. Claro. Pensem com calma, mas saibam que minha proposta é séria e justa. Quando Mariana saiu, todos ficaram em silêncio, processando. 4 milhões, murmurou Dona Marta. E ainda ficamos com metade do terreno para fazer o projeto social. É uma boa proposta, concordou seu Antônio. Meu pai aprovaria. Mas antes de qualquer decisão, eles precisavam resolver a questão judicial. A audiência seria em 3 dias. E lá, finalmente, tudo seria decidido. O dia da audiência amanheceu tenso. Camila acordou com o estômago embrulhado. Ela tinha ensaiado mentalmente o que diria, mas ainda estava nervosa. Dona Conceição ficou com as meninas. Laura abraçou a mãe antes dela sair. Mamãe, vai dar tudo certo. Deus vai ajudar. Vai sim, meu amor. O fórum estava lotado. A repercussão da história tinha atraído não só familiares e envolvidos, mas também curiosos, jornalistas e até pessoas que tinham passado por situações semelhantes e queriam demonstrar apoio. Quando Camila entrou com seu Antônio e Dona Marta, houve um burburinho. Rodrigo, Valéria e Juliana já estavam lá, com o advogado particular. Os 3 filhos evitavam olhar diretamente para os pais. O juiz, Dr. Henrique Almeida, um homem de uns 55 anos com ar sério, entrou na sala. Bom dia a todos. Vamos começar. Esse é um processo de contestação de testamento e acusação de estelionato. O autor da ação, Sr. Rodrigo Santos, alega que a senhora Camila Santos manipulou seus pais, aproveitando-se da vulnerabilidade deles para obter vantagem indevida sobre um bem de alto valor. Dr. Carlos se levantou. Excelência, a defesa tem evidências abundantes de que não houve nenhuma manipulação. Temos laudos médicos, testemunhas e a própria manifestação clara dos idosos. Vou ouvir todos, disse o juiz, começando pelos requerentes, Sr. Rodrigo. Rodrigo se levantou, tentando parecer composto. Excelência, meus pais sempre foram pessoas influenciáveis. Quando ficaram doentes, ficaram ainda mais vulneráveis. Essa mulher, apontou para Camila, se aproveitou disso. Ela sabia do valor do terreno e planejou tudo. Mentira, explodiu seu Antônio. Ela nem sabia da existência do terreno quando nos acolheu. Ordem, pediu o juiz. Senhor, Antônio, o senhor terá sua vez de falar. Dr. Márcio, o advogado dos filhos, continuou. Excelência, é natural que idosos em situação de fragilidade criem vínculos afetivos intensos com quem os ajuda. Isso é conhecido como Síndrome de Estocolmo Reversa. Meus clientes acreditam que seus pais foram coagidos emocionalmente. Isso é ridículo. Camila não se conteve. Ordem na sala, repetiu o juiz mais firme. Doutora Fernanda, a advogada de Camila se levantou. Excelência, quero apresentar evidências. Primeiro, o boletim de ocorrência registrado pelos idosos sobre o abandono. Segundo, laudos médicos atestando plena capacidade mental. Terceiro, depoimentos de vizinhos que presenciaram tanto o abandono quanto os cuidados da senhora Camila. E quarto, extratos bancários mostrando que a senhora Camila nunca pegou 1 centavo dos idosos. O juiz examinou os documentos. Interessante. E quanto ao testamento? Foi feito em cartório, com testemunhas idôneas e com a presença de um defensor público. Tudo absolutamente legal, respondeu doutora Fernanda. Mas eles fizeram isso depois de poucas semanas de convivência, argumentou o Dr. Márcio. Não é suspeito? Não quando se considera que foram semanas de cuidado genuíno, em contraste com anos de negligência dos filhos, rebateu doutora Fernanda. O juiz se virou para os idosos. Senhor Antônio, senhora Marta, eu preciso ouvir de vocês. Com suas próprias palavras, me digam, vocês fizeram esse testamento por vontade própria?
Seu Antônio se levantou com dificuldade, apoiado nas muletas. Excelência, eu tenho 82 anos. Trabalhei a vida inteira. Criei 3 filhos com muito sacrifício. Dei educação, dei amor, dei tudo que eu podia, e quando eu e minha esposa ficamos doentes, precisando de ajuda, esses filhos, apontou para os 3, nos trataram como lixo. Literalmente nos abandonaram numa calçada. A voz dele tremeu, mas continuou firme. A Camila nos encontrou. Uma mulher que a gente nunca tinha visto na vida. Uma mulher que está lutando para sustentar 2 filhas pequenas sozinha. E ela, sem ter nada, nos acolheu. Dividiu a comida dela com a gente. Acordou de madrugada quando a Marta tinha dor. Me ajudou a tomar banho sem me fazer sentir envergonhado. Ela nos tratou como gente, excelência, como família. Várias pessoas na plateia estavam chorando. Esse testamento não foi manipulação, continuou seu Antônio. Foi gratidão, foi justiça, foi reconhecer quem realmente merecia ser chamado de família. Dona Marta pediu para falar. Posso, excelência? Pode sim, senhora. Dona Marta, da cadeira de rodas, limpou as lágrimas. Eu chorei todos os dias, depois que meus filhos nos abandonaram, não pela falta de conforto, mas pela dor de perceber que a gente tinha falhado, que tinha criado 3 pessoas incapazes de amor verdadeiro. Valéria começou a chorar. Juliana olhava para o chão. Rodrigo estava vermelho. A Camila me devolveu algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Dignidade. Continuou Dona Marta. Ela me fez sentir que eu ainda importava, que eu ainda tinha valor. Não como um fardo, mas como uma pessoa. E sobre o terreno? Perguntou o juiz. Os senhores sabem do valor dele? Sabemos, respondeu seu Antônio. E é justamente por saber do valor que queremos deixar para Camila, porque ela vai usar aquilo para o bem, não para a ganância. O juiz fez algumas anotações, depois chamou testemunhas da defesa. Dona Conceição foi a primeira. Eu sou vizinha da Camila. Vi tudo desde o começo. Vi ela chegando com os idosos, sem ter onde colocar eles, mas não pensou 2 vezes. Vi ela dividindo o pouco que tinha. Vi ela chorando de preocupação quando o dinheiro estava acabando. Ela nunca tratou aqueles idosos como objeto. Sempre como família. Seu João foi o próximo. Eu conheço a Camila há anos. É uma das pessoas mais honestas que já conheci. Ela passa necessidade, mas nunca pediu nada fiado que não pagasse. Quando ela levou os idosos para casa, eu ofereci ajuda. Ela agradeceu, mas disse que ia se virar. Não é de alguém interesseiro, mas testemunhas falaram, cada uma confirmando o caráter de Camila. Então foi a vez das testemunhas da acusação. Rodrigo chamou vizinhos dos pais, de quando eles moravam com os filhos. É verdade que eles eram difíceis, disse uma. Reclamavam muito, sempre insatisfeitos. Mas eram maltratados? Perguntou doutora Fernanda. A testemunha hesitou. Bem, não diria maltratados, mas não eram bem cuidados, não. Foi a deixa que doutora Fernanda precisava. Então confirma que os filhos não cuidavam adequadamente dos pais? Eu não queria dizer isso. Mas é o que acontecia, não é? A testemunha não respondeu. O juiz interveio. Acho que já ouvi o suficiente. Vou analisar tudo e dar minha sentença em 5 minutos. Foram os 5 minutos mais longos da vida de Camila. Ela segurava as mãos dos idosos, rezando baixinho. Quando o juiz voltou, o silêncio era absoluto. Após analisar todas as evidências, testemunhos e documentos, minha decisão é a seguinte. O processo de estelionato contra a senhora Camila Santos é improcedente. Não há nenhuma prova de manipulação ou coação. Camila sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Quanto ao testamento, continuou o juiz, ele é válido. Os idosos estão em plena capacidade mental, conforme atestado por múltiplos laudos médicos. A decisão deles de deixar o terreno para a senhora Camila é legítima e será mantida. Rodrigo começou a protestar, mas o juiz levantou a mão.
ainda não terminei. Quanto aos filhos, Rodrigo, Valéria e Juliana Santos, determino que seja instaurado inquérito para investigação de abandono de idoso e apropriação indébita de aposentadoria. Os senhores podem responder criminalmente por isso. Os três ficaram pálidos. E mais, o juiz os olhou severamente. Vocês deveriam ter vergonha. Vergonha de como trataram as pessoas que lhes deram vida. Essa sentença não é só jurídica, é moral. Caso encerrado. A batida do martelo ecoou na sala. Imediatamente houve uma explosão de alegria. Pessoas aplaudindo, chorando, abraçando Camila e os idosos. Rodrigo, Valéria e Juliana saíram rapidamente, tentando evitar os jornalistas e os olhares de reprovação. Do lado de fora do fórum, Camila foi cercada por repórteres. Como você se sente? Aliviada, exausta, feliz, tudo junto, respondeu ela, sorrindo entre lágrimas. E o que pretende fazer com o terreno? Exatamente o que o pai do seu Antônio sonhava, usar para fazer o bem. Aquela noite, de volta ao quartinho, que agora parecia um palácio, todos celebraram. Mas a história ainda não tinha terminado. Ainda faltava a decisão sobre a proposta de Mariana e uma surpresa final que ninguém esperava. Uma semana depois da audiência, Camila, seu Antônio e Dona Marta se reuniram com Mariana Costa novamente, dessa vez com advogados presentes, para discutir a proposta do terreno. Pensamos muito sobre sua proposta, disse Camila, e decidimos aceitar, mas com algumas condições. Estou ouvindo, disse Mariana. Primeira condição, das 50 casas do condomínio, você disse que daria 10 de graça para famílias carentes. Queremos que sejam 15. Mariana refletiu. Posso fazer 12. 15 seria muito impacto no projeto. Mas posso fazer 12 e oferecer as outras 38 com subsídio de 30% no valor, facilitando para famílias de baixa renda. Aceito, disse Camila. Segunda condição, na parte do terreno que fica conosco, queremos construir um centro comunitário. Um lugar com aulas profissionalizantes, oficinas, área de convivência e, principalmente, um ponto de distribuição de água gratuita para a comunidade. Isso é lindo, disse Mariana, e eu posso ajudar. Minha empresa pode construir esse centro sem custos para vocês. Seria nossa contribuição para o projeto. Seu Antônio limpou uma lágrima. Meu pai estaria tão orgulhoso. Terceira condição, continuou Camila. Queremos que o condomínio se chame João Batista, em homenagem ao pai do seu Antônio, que comprou esse terreno com tanto sacrifício. Mariana sorriu. Concordo, condomínio João Batista. Tem um som bonito. Os contratos foram assinados. 4 milhões de reais foram depositados na conta que Camila tinha aberto especificamente para isso. Quando ela viu o extrato pela primeira vez, não acreditou. Eram tantos zeros que ela teve que contar 2 vezes. O que a gente faz agora? Perguntou Dona Marta, igualmente em choque. Agora, disse Camila, sorrindo, a gente muda de vida, mas não esquecendo de onde viemos. A primeira coisa que Camila fez foi comprar uma casa. Não uma mansão, mas uma casa confortável de 3 quartos, com um jardim pequeno onde as meninas podiam brincar, e um quarto adaptado no térreo para Dona Marta e seu Antônio. Quando Laura viu a casa nova, saiu correndo de cômodo em cômodo. Mamãe, tem quarto para as bonecas, tem quintal, tem árvore. Gostou, filha? Amei. Dona Conceição e seu João foram convidados para ver a casa. Camila, que orgulho de você, disse Dona Conceição chorando. Você merece tudo isso e muito mais. E você vai morar aqui também, disse Camila. Se quiser, claro, tem um quartinho de empregada que está vazio. Você não precisa mais pagar aluguel. Dona Conceição quase desmaiou. Minha filha, é sério? Muito sério. Você sempre me ajudou quando eu precisei. Agora é minha vez. A segunda coisa que Camila fez foi garantir educação de qualidade para as filhas. Matriculou Laura numa escolinha particular boa
e começou a guardar dinheiro para o futuro de Sofia. A terceira coisa foi cuidar de verdade dos idosos. Contratou uma fisioterapeuta para trabalhar com seu Antônio. Comprou uma cadeira de rodas motorizada para Dona Marta. Garantiu os melhores remédios e tratamentos. "Eu tô andando melhor", disse seu Antônio um dia, depois de meses de fisioterapia. "Olha!" E deu alguns passos sem as muletas. Todos choraram de alegria, mas o melhor ainda estava por vir. 6 meses depois, o centro comunitário ficou pronto. Um prédio bonito, colorido, com salas amplas, equipamentos novos e, na frente, uma fonte de água com a inscrição: Água Pura, Projeto João Batista. Na inauguração, centenas de pessoas compareceram. O prefeito estava lá, jornalistas, mas principalmente as famílias da comunidade. Camila fez um discurso simples. "Quando eu encontrei seu Antônio e Dona Marta naquela calçada, eu não pensei em dinheiro. Eu não pensei em recompensa. Eu só pensei, eles precisam de ajuda. E ajudei. E hoje estou aqui, podendo ajudar muito mais gente, graças a esses 2 anjos que Deus colocou no meu caminho." Seu Antônio, já andando melhor com uma bengala, também falou: "Meu pai sempre dizia que terra não é pra gente acumular riqueza, é pra gente plantar futuro. E hoje vejo o futuro florescendo aqui. Crianças vão aprender, famílias vão ter água limpa, vidas vão mudar. Isso vale mais que qualquer dinheiro." Dona Marta, que tinha melhorado muito com os tratamentos e já conseguia dar alguns passos com ajuda, completou: "A gente pensava que a vida tinha acabado quando nossos filhos nos abandonaram. Mas Deus tinha outros planos. Ele nos deu uma nova família, uma filha de coração, netas de coração e uma missão: mostrar que amor e bondade ainda existem." No meio da festa, 3 figuras conhecidas apareceram ao longe: Rodrigo, Valéria e Juliana. Eles ficaram do lado de fora do evento observando. Camila os viu, mas decidiu não dizer nada. Foi seu Antônio quem foi até eles. "O que vocês estão fazendo aqui?" Rodrigo, que parecia ter envelhecido 10 anos em alguns meses, falou primeiro: A gente queria ver o que aconteceu com o terreno do vovô." "E?" perguntou seu Antônio sem emoção. "E a gente viu que vocês fizeram a coisa certa", disse Valéria, os olhos marejados. "A gente teria vendido tudo e gastado com bobagens, mas vocês fizeram algo importante. A gente também queria." Juliana hesitou. "Queria pedir desculpas pelo que fizemos, pela forma como tratamos vocês." Seu Antônio ficou em silêncio por um longo momento. "Vocês me magoaram profundamente. Magoaram sua mãe. Nos fizeram sentir que não valíamos nada. E isso não se apaga fácil." "A gente sabe", disse Rodrigo. "A gente não espera perdão. Só queríamos que vocês soubessem que a gente se arrepende. De verdade." Dona Marta se aproximou também, apoiada em Camila. "Arrependimento é bom, mas arrependimento sem mudança não vale nada. Vocês realmente mudaram." Os 3 se entreolharam. "A gente está tentando", disse Valéria. "A gente começou terapia. Está tentando ser pessoas melhores." Seu Antônio suspirou. "Olha, vocês são meus filhos. Sempre vão ser. Mas confiança se reconstrói com tempo e ações, não palavras." "A gente entende", disse Rodrigo. "Mas", continuou seu Antônio, "se vocês quiserem fazer parte dessa nova fase, tem espaço. Tem trabalho voluntário aqui no centro precisando de gente. Vocês podem começar por aí." Foi um começo, pequeno, doloroso, mas um começo. Nos meses seguintes, os 3 filhos apareceram algumas vezes para ajudar no centro. Não todos os dias, não com a regularidade ideal, mas apareceram. Isso já era mais do que tinham feito antes. Um ano depois da inauguração do centro, houve uma celebração especial. Laura, agora com 7 anos, tinha preparado uma apresentação de dança com outras crianças da comunidade.
Enquanto assistiam, Dona Marta segurou a mão de Camila. Sabe, minha filha, eu sempre quis ter uma filha. Tive 3 filhos homens, mas sempre sonhei com uma menina. E hoje eu tenho. Você é a filha que eu sempre quis. Camila abraçou a idosa. E vocês são os pais que eu nunca tive. Meu pai foi embora quando eu era pequena. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Eu me sentia órfã, mas não me sinto mais. A gente se encontrou quando todos precisavam, disse seu Antônio, juntando-se ao abraço. Deus tem um timing perfeito. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora, Camila ficou um tempo sozinha no centro comunitário, olhando ao redor. Ela pensou na mulher que era 1 ano atrás, desesperada, lutando sozinha, sem perspectiva, e olhou para a mulher que era agora, realizada, com família, fazendo diferença na vida de tantas pessoas. Obrigada, ela sussurrou para o universo, para os céus, para Deus, para quem quer que tivesse orquestrado aquilo tudo, porque no final, a herança que ela tinha recebido não era só um terreno, não eram só milhões de reais, era amor, era família, era propósito, era a certeza de que mesmo nos momentos mais escuros, quando fazemos o bem volta para a gente de formas que nem conseguimos imaginar. E essa era uma riqueza que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. 5 anos depois, o Centro Comunitário João Batista já tinha ajudado mais de 500 famílias. Oferecia cursos profissionalizantes, tinha uma creche comunitária, fornecia água gratuita para toda a região e tinha se tornado referência em projetos sociais. Laura estava com 12 anos, sonhando em ser médica para ajudar pessoas como a mamãe ajuda. Sofia, com 6 anos, já dizia que queria ser professora. Seu Antônio, aos 87 anos, andava com bengala, mas estava ativo, contando histórias do pai dele para as crianças do centro. Dona Marta, aos 83, tinha voltado a costurar e ensinava o ofício para as mulheres da comunidade. Rodrigo, Valéria e Juliana nunca se tornaram próximos como antes, mas tinham aprendido uma lição valiosa. E de vez em quando apareciam, tentando, do seu jeito imperfeito, ser melhores. E Camila? Camila tinha se tornado símbolo de esperança. Sua história era contada em escolas, em igrejas, em comunidades. Não como uma história de sorte, mas como uma história de escolha. A escolha de fazer o bem mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil, porque no fim, como seu Antônio sempre dizia, a gente colhe o que planta. E quem planta amor, colhe amor multiplicado. Se essa história te emocionou, se te fez acreditar que o bem ainda compensa, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha. Porque histórias assim precisam ser contadas, precisam ser lembradas.